Bom dia, gente. Espero que vocês estejam aí todos muito bem, né? Hoje a gente vai rever e ampliar um pouquinho os nossos conhecimentos sobre verbos. Lembram? Nas aulas anteriores a gente viu o verbo, que é uma classe gramatical, que é a classe mais flexível da língua portuguesa. O verbo ele flexiona-se, ou seja, ele varia para indicar tempo, modo, número e pessoa. Lembram que a gente viu isso? Como que eu sei que é um verbo? São palavras que podem ser conjugadas, são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Hoje a gente vai ampliar um pouquinho. Tem certeza que tem coisas aqui que a gente vai ver que vocês já estudaram sobre o verbo, né? E outras a gente vai ampliar um pouquinho aí o nosso conhecimento. Tá? Para isso, peguem o livro de vocês, coloquem na página 72, coloque aí a data, por favor. Hoje é dia 31 de maio, gente, estamos fechando mais um ciclo, né? Mais um mês vencido. Estamos finalizando aí o mês de maio, chegando no mês de junho. Já estamos aí na metade do ano, né? E nós estamos vencendo juntos, né? Aí, dia após dia, uma luta aí que a gente vem travando e eu tenho certeza que daqui para frente as coisas só vão melhorar. Coloquem a data e nós vamos começar falando sobre as formas nominais do verbo. O verbo pode aparecer em 3 formas nominais. Vê se vocês lembram desses nomes: gerúndio, particípio, infinitivo. Lembram que alguma vez já ouviram esses nomes? Então, por exemplo, quando eu tenho o verbo cantar. Se eu falo cantando, eu digo que esse verbo está no gerúndio, né? Se eu falo cantado, eu digo que ele está no particípio. E se eu falo cantar normal, que é o nome dele, eu digo que ele está no infinitivo. As formas nominais são marcadas pela terminação do verbo. Por exemplo, se eu quero botar um verbo no gerúndio, ele vai sempre terminar com NDO. Então, vender no gerúndio vai ficar como? Vendendo. Partir. Partindo. Então, as terminações vão indicar para a gente a forma nominal. Então, o livro está falando assim, acompanha aí comigo. As formas nominais do verbo cumprem funções semelhantes às dos nomes, ou seja, de substantivos, adjetivos e advérbios. Dependendo do nome, são discriminadas em infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos falar primeiro sobre o infinitivo, que é o nome do verbo. Por exemplo, se eu pedir para você pesquisar no dicionário, cantávamos, você vai achar assim lá? Cantávamos. Como é que a gente acha os verbos no dicionário? Vai achar como? Cantar, não é? Cantar, vender, partir. O verbo no infinitivo é o nome dele, tá? É assim que a gente acha no dicionário. Então, olha aí. O verbo se apresenta com valor de substantivo. A marca do infinitivo é a terminação R. Veja o exemplo a seguir. E aí a gente tem uma tirinha aí, né? Um dia sem rir é um dia desperdiçado. Então, o rir aí tá no infinitivo, né? Quando é que eu sei que o verbo está no infinitivo? Quando ele está terminando em R. É o nome dele, tá? Por isso que ele tem valor de substantivo. Substantivo não é a classe de palavras que dá nome? Então, exatamente é isso, tá bem? O particípio. O particípio apresenta valor de adjetivo, ou seja, como se ele estivesse dando uma qualidade. A marca do particípio é a terminação DO. Então, olha o exemplo. Quem parte também fica partido, né? O particípio partido funciona como adjetivo de quem parte. Ou seja, as pessoas que vão embora também se sentem mal, ficam desoladas, ficam partidas. Então, partida também funciona aí como qualidade. É um verbo,
mas está funcionando, está na forma nominal, funcionando como um adjetivo, tá? Assim como no infinitivo, ele funciona como um substantivo. E no gerúndio, gente? No gerúndio, ele apresenta o valor de adjetivo ou de advérbio. Exemplo, você já passou muito tempo jogando videogame, né? Eu vi muitos carros correndo. Então, aqui eu tenho jogando, que é a ação, aí funcionando como advérbio, e aqui correndo é a ação dos carros, pode funcionar também como adjetivo. Então, eu tenho 3 formas nominais do verbo, ok? Essas formas nominais são quais? Infinitivo, gerúndio e particípio. O que eu olho? A terminação do verbo. Se eu pedir para você colocar o verbo no infinitivo, a terminação é em R. Se eu pedir para você colocar ele no gerúndio, terminação NDO. Se eu pedir para colocar no particípio, é terminação DO. Dúvida? Podemos prosseguir? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a estrutura dos verbos, tá? Página 73 aí, ó. A estrutura dos verbos. Tem uma tirinha aí, a gente vai ler. A tirinha fala assim, ó. Agora, depois desse passeio pelo campo, quero que vocês produzam uma frase que aponte a diferença entre o campo e a cidade. Nessa frase, vocês devem usar a palavra ônibus. Eu sei, professora Norma, o ônibus emergiu e imergiu. Bom, agora observe. Emergiu e imergiu. Sabemos que essas palavras são verbos, principalmente porque denotam ações. Sabemos também que nos 2 casos, essas ações foram executadas no passado. Isso fica claro devido à terminação "il", que indica o modo, né, indicativo, o tempo passado e a pessoa, que é a terceira pessoa, ele, no caso aqui, o ônibus, do singular. Gramaticalmente, essa terminação é chamada de desinência verbal. Na prática, é ela quem varia para adaptar o verbo à pessoa do discurso, né, pela qual ele é regido, executando o mecanismo da concordância e indicar o modo e o tempo verbal. Então, olha só, gente, o verbo, ele é formado por partes, tá? Essas partes do verbo é o que a gente chama da estrutura dele. A estrutura do verbo é que vai dizer pra gente. Quando eu falo imergiu, né? Esse "il" no final é que indica todas aquelas flexões que eu falei no início. O verbo, ele tá imergiu. É o quê? Presente, passado ou futuro? Passado, é algo que aconteceu. Se fosse emergirá, é o quê? Futuro. O que mudou? Não mudou essa terminação no final? O "il", por "irá". Essas desinências, essas terminações é que vão dizer pra gente o tempo do verbo, o modo, se é modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, o tempo, se é presente, se é passado, se é futuro, né? Se é primeira pessoa, segunda, terceira pessoa. Quando eu falo imergiu, quem é que imergiu? Que pessoa que eu uso? A terceira, né? Ele imergiu. Se fosse imergir, aí é quem? Eu, né? Eu imergi. Primeira pessoa. Vê que mudou. Então, o verbo, ele muda as desinências para quê? Para que a gente possa identificar essas flexões, tá bom? Então, o verbo, ele vai ter aí as mudanças, né? Que é o que a gente vai chamar de conjugação. Olha aí, continuando. O verbo gostar, por exemplo, no presente, eu, fica como aí, gente? Acompanha aí. Eu gosto.
Tu gostas. Ele gosta. Nós gostamos. Vós gostais. Eles gostam. O que mudou? Essa terminação no final. Isso que muda é o que a gente chama de desinência verbal. Não tem uma parte que ficou igual? Né? Até onde que ficou igual no verbo gostar? Até que letra? Até a letra T, né? Em todas elas, mesmo quando eu mudei as pessoas, até o T ficou igual. Isso aí é o que a gente chama de radical. Então, o radical do verbo é a parte que contém o significado dele e que se mantém igual na conjugação quando o verbo é regular. Por que eu estou falando como o verbo é regular? A gente vai ver que existe verbo regular e verbo irregular. Quando o verbo ele é irregular, como o verbo ser, por exemplo, né? Eu sou, tu és, ele muda todinho na hora de se conjugar. É um exemplo de verbo irregular. E aí o radical ele sofre a mudança. Então, ele falou assim, ó, nesse exemplo, conjugamos o verbo gostar no presente do indicativo. Observe que há um termo de sua estrutura que não muda, que é o radical. O radical é o elemento portador do sentido básico do verbo. Além das desinências e do radical, o verbo apresenta uma vogal temática, que é uma vogal que aparece depois do radical e indica qual conjugação pertence. Por exemplo, em entender, a vogal temática é que indica que é a segunda conjugação. E em partir, a vogal temática é I, que indica que é a terceira conjugação. Lembram disso quando a gente fala da conjugação verbal? Que existem verbos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação? Quais são os verbos de primeira conjugação? Aqueles que terminam em ar, né? Dá exemplo para mim. Cantar, pular, andar, namorar, falar. Então, todo verbo que termina em ar está na primeira conjugação. Quem diz para mim que é a primeira conjugação? A vogal temática, que é o A, tá? Na segunda conjugação, terminados em er. Como? Correr. Comer. Vender, né? Perder. E os terminados em i são os de terceira conjugação, como sorrir, partir, né? Dividir. Então, gente, é importante, o radical é a parte ali que no verbo regular vai se manter igual. As desinências vão mudar para indicar se é primeira, segunda, terceira pessoa, se é do singular, se é do plural, se é presente, passado, se é futuro, tá? De acordo com a terminação do verbo. E a gente tem aí a vogal temática do verbo, que é a vogal que vem logo depois do radical e indica qual a conjugação dele. Dúvida até aí? Não? Tem certeza? Bom, importante aí, ó. O verbo por, no finalzinho da página 74, está falando assim. O verbo por e seus derivados pertencem à segunda conjugação, devido à sua origem, tá? Então, o verbo por, na verdade, ele é uma redução. Ele veio reduzindo ao longo da evolução da língua. Então, primeiro era ponere, poner, poer, depois virou por, tá? Então, ele era de segunda conjugação, terminado em er, que a gente não tem uma conjugação só para os verbos terminados em or. Isso é importante, posso pedir nos trabalhos, hein? Verbo por, que conjugação que ele é? Mas a professora falou, primeira ar, segunda é, terceira é ir. Or é o quê? Ele é de segunda. Por quê? Por conta da origem dele, que era terminado em er, né? Mas houve uma redução. Dúvida até aqui? Não. Aí, gente, preste atenção. Ele vai dar para vocês aí
alguma conjugação de alguns verbos, tá? De alguns verbos aí, tá? Então, eu tenho aí o verbo pular, eu tenho o verbo comer e o verbo partir, no modo indicativo, tá? E aí, é importante vocês observarem que quando o verbo ele é regular, você consegue conjugar outros verbos usando a terminação. Olha só, por exemplo, o verbo pular, né? Que é um verbo de primeira conjugação. Eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais, eles pulam, no presente. Se eu pegar um verbo regular, terminado em ar, amar, por exemplo, eu vou conjugar e o final vai ficar igual. Vamos tentar? Olha, eu com amar. Eu amo. Tu amas. Ele ama. Nós amamos. Vós amais. Eles amam. Vê que a terminação ficou igual. Isso indica o quê? Que essas terminações aí são terminações do presente do indicativo. Então, quando eu falo pulo, eu sei que está na primeira pessoa, eu pulo, e que é presente do indicativo, porque terminou em ó. É uma terminação indicativa do modo e do tempo verbal, tá? Vamos ver outro exemplo? Olha aí com o verbo comer. No pretérito imperfeito, olha aí. Eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos, vós comias, eles comiam. Vamos pegar um verbo aí de segunda pessoa, de segunda conjugação, perdão. Comer, vender. Vamos conjugar o vender no pretérito imperfeito? Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendias e eles vendiam. Vê que o finalzinho ficou igual? Por que às vezes lá na série inicial, quando a gente aprende verbo, a professora manda a gente conjugar um montão de verbo, não acontece isso? Fala assim, ó, conjuga o verbo tal no modo indicativo. Aí você vai copiar. Por quê? Para você tentar assimilar as terminações no tempo, que às vezes a gente tem dificuldade quando ele está isolado. Mas quando a gente sabe a que modo e tempo eles pertencem, a conjugação fica um pouquinho mais fácil, tá bem? Bom, e aí ele também coloca o modo subjuntivo, que é aquele modo que expressa uma certa dúvida, e as formas nominais do verbo. Na página 77, ele vai falar um pouquinho sobre os verbos auxiliares. Pelo nome, o que é um verbo auxiliar, gente? Ele faz o quê? Isso, ele ajuda, ele é um verbo que auxilia. Quando a gente estuda verbo, a gente estuda que existem as locuções verbais, que são aquelas expressões formadas por dois verbos com um sentido só. Nessa locução, um verbo a gente chama de verbo principal, que é o que traz o sentido, e o outro verbo a gente diz que é o verbo auxiliar. São verbos que estão ali para ajudar. Então, ele colocou aí, ó, verbos auxiliares são os que ajudam a conjugar o verbo principal. E aí ele colocou para vocês os principais verbos auxiliares, que são ter, ser, haver e estar. O verbo estar, então, geralmente ele é usado como um verbo auxiliar na frase, né? Por exemplo, está chovendo, né? Qual é o verbo principal? O chover, que é a ação, né? O está auxiliando ele aí para ajudar essa conjugação. Então, aqui na página 77, vale a pena prestar atenção. A gente tem aí no modo indicativo os verbos auxiliares, os principais, para ajudar vocês aí na hora dessa conjugação, ok? Ele também coloca aí no modo subjuntivo,
e no modo imperativo, além das formas nominais, tá? Bom, para avançar um pouquinho mais, a gente vai falar agora, gente, sobre os verbos abundantes, tá? Os verbos abundantes, presta atenção, eles às vezes causam alguma dúvida. E esse quadrinho que ele colocou aí para vocês na página 79 vai ser muito importante para ajudar vocês com isso. O que é um verbo abundante, professora? Ele vai dizer aí para a gente, ó. São chamados abundantes os verbos que apresentam duas ou mais formas em certos tempos, modos ou pessoas. Geralmente, essas variantes ocorrem no particípio. Vejam no quadro abaixo alguns verbos abundantes que têm mais que uma forma de particípio. Então, gente, eu tenho aí os verbos abundantes, que são verbos que eu posso usar, dependendo do contexto, das duas formas. Por exemplo, o verbo aceitar. Existe a forma aceitado e existe a forma aceito. As duas formas são corretas, por isso que ele fala que é um verbo abundante. Eu preciso prestar atenção em quando é que eu vou usar, né? Na locução, a professora não tinha aceitado o trabalho mais, né? O trabalho não foi aceito. Então, eu não vou falar que o trabalho não foi aceitado. Então, tem toda essa coerência na hora da frase. Porque não é que o verbo esteja escrito errado, mas se eu colocá-lo de forma inadequada, incoerente, aquela frase passa a estar errada. Mas as duas formas são aceitas, tá? Então, eu tenho aí muitos verbos onde eu posso usar as duas formas no particípio. E às vezes isso causa muita dúvida. Mais para frente a gente vai reforçar isso quando a gente usa uma forma, quando a gente usa. Mas é importante vocês saberem que as duas, elas são corretas dependendo do contexto em que forem usadas. Ok? Então, o que é um verbo abundante? É um verbo em que eu posso usar aí dois tipos de particípio que ele vai estar certo do mesmo jeito. E por fim, falando de verbos, a gente vai falar das vozes verbais, tá? As vozes verbais, elas sempre têm a ver com o sujeito da oração, que é quem pratica, né? De quem a gente está falando na oração. Na frase, a turma está atenta, quem é o sujeito? A turma, por quê? De quem eu estou falando. Quando, gente, o verbo, ele tá ali na frase, ele combina sempre com o sujeito, né? Tanto é que se eu falo a turma está atenta. Se eu botar a turma no plural, as turmas está atenta? Assim, tá certo? Estão atentos. O verbo foi para o plural também, porque o verbo sempre combina com o sujeito. Então, o verbo, ele se relaciona. A voz verbal vai falar para a gente se o sujeito, ele pratica a ação, se ele sofre a ação, ou ainda, se ele pratica e sofre ao mesmo tempo a ação do verbo. Tá? Então, é só prestar atenção na frase que fica bem tranquilo. Olha só. Bruna viajou para a Espanha. A frase que ele deu aí de modelo. Quem é o sujeito? Bruna. O que ela está fazendo? Qual o verbo? Viajou. Ela está praticando a ação de viajar? Ela que está indo? Ou ela está sofrendo a ação? O que vocês acham? O que vocês diriam? A Bruna, ela está fazendo a ação, é ela que está viajando, né? Então, aqui a gente vai dizer que essa frase está na voz ativa. A voz ativa é quando o sujeito, ele pratica a ação, quando ele é responsável, tem o verbo ali, foi ele que fez aquilo que o verbo está falando. Já na voz passiva, ocorre o contrário. Ao invés dele praticar
alguém que está praticando a ação sobre ele. Olha só a frase. Aquela escultura foi feita por meu pai. Quem é o sujeito dessa frase? Quem é o sujeito? Não. De quem eu estou falando? Aquela o quê? Escultura. Gente, quando tiver dúvida para achar o sujeito, sempre pergunta para o verbo. Foi feita. Quem foi feita? Aquela escultura. Vai te apontar para o sujeito. Então, o seguinte, aquela escultura é o sujeito. Eu tenho uma locução verbal aí. Foi feita. Ela que está se fazendo? Não, ela está o quê? Sofrendo a ação. Alguém está praticando a ação de fazer a escultura, que no caso aí é o pai. Aqui é uma voz passiva, quando o sujeito sofre a ação. E ainda há casos, por exemplo, eu me vesti, a frase que ele colocou. Eu tenho o sujeito que sou eu, tenho o verbo que é vestir, e eu estou ao mesmo tempo que fazendo, estou sofrendo, porque eu estou me vestindo em mim mesmo. Então, eu me cortei com a faca, né? Me cortei. Eu estou praticando a ação de cortar, mas essa ação é praticada em mim mesmo. Então, eu tenho 3 vozes verbais. Lá no 8º ano, a gente vai ver isso de novo com calma, mas é só para vocês terem uma noção. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Na voz ativa, o sujeito